Sou Evaldo, sou professor de Geografia e hoje nós vamos aqui iniciar, nossas atividades. Veja bem, como vai funcionar? Nós vamos ter duas videoaulas, uma que vai tratar sobre as principais unidades de relevo do Brasil. Na verdade, vamos conversar um pouco sobre o que é relevo, como isso é estudado, como esse assunto é estudado na geografia. E no segundo vídeo nós vamos falar um pouco sobre essas questões hidrográficas, a respeito dos principais rios brasileiros, das principais regiões hidrográficas do Brasil e um pouquinho sobre bacias hidrográficas, tá bom? Então a gente vai trabalhar nessa sequência após os vídeos, após a leitura do livro, que eu vou especificar aqui a página que vocês vão ter que ler. Aí vocês vão ter uma atividade e uma provinha para poder resolver aqui no ambiente virtual, tá certo? Então vamos dar continuidade. Só para poder lembrar os senhores do que a gente vinha trabalhando, eu vou voltar um pouquinho. Essa unidade ela vem trabalhar, que é o capítulo 2, que é o que nós estamos trabalhando. Nós vamos trabalhar sobre as características do território brasileiro. Quando estudamos as características do território brasileiro, lembram que nós vamos estudar, na verdade, relevo, hidrografia, clima, tipos de vegetação. Então a gente estuda o Brasil na questão climática, na questão de relevo, na questão hidrográfica e na questão vegetal. Anteriormente, em sala de aula, nós já estudamos a questão climática do Brasil. A gente já entendeu um pouco sobre como funcionam os climas, é tanto que a gente já fez essa introdução do capítulo, tudo bonitinho. E a partir de agora nós vamos entender um pouco mais sobre relevo e no próximo vídeo um pouco sobre as questões hidrográficas. Então, só para poder lembrar, veja bem, neste capítulo você vai estudar os diferentes aspectos que marcam o território brasileiro, como relevo, hidrografia, clima e tipos de vegetação, compreendendo como cada um deles influencia o modo de vida das pessoas e o desenvolvimento das atividades econômicas. Eu sempre gosto de lembrar o seguinte, que geografia, entender a geografia, para você compreender a geografia, não é só estudar as questões físicas do nosso planeta ou estudar as questões físicas de um determinado lugar ou região, enfim. Mas é saber, entender como isso tudo funciona e como isso afeta, de forma positiva e negativa, claro, a sociedade, o modo de vida e as atividades econômicas, sempre fazendo esse contexto. Mas para que a gente possa chegar nessa questão no modo de vida e das atividades econômicas, é preciso, claro, primeiro entender as questões físicas, como tudo isso funciona. Então, veja bem, o relevo brasileiro, eu só marquei isso aqui para a gente poder relembrar, já que a gente vai falar sobre relevo. O relevo brasileiro é bastante antigo, tendo sido desgastado por processos erosivos durante milhões de anos. É sempre bom lembrar que o Brasil, vocês vão perceber que o Brasil ele não é formado por dobramentos modernos, o que significa que o Brasil ele não teve um relevo, diretamente, vamos colocar assim, formado por questões tectônicas, por questões vulcânicas. Não é que ele não teve influência, teve, mas não tão direta. Então nós temos um relevo, não é tão novo, mas é um relevo muito antigo, porque a sua formação se deu. Por quê? Está bem aqui em verde, marcado. O território sofreu efeitos de mudanças climáticas. Então as questões climáticas fez com que o nosso relevo brasileiro se transformasse, virasse o que? Formasse aí os planaltos, as planícies, as depressões, toda essa formação de relevo que nós temos no Brasil. Então lembre que o relevo brasileiro ele é um relevo antigo, tá? Formado por ações climáticas, pela ação do vento, pela ação da chuva, pela ação dos rios e também pela ação antrópica, que é a ação humana. Esse mapa vocês já viram. Aqui tem uma descrição de como fazer a leitura dele, tem 3 questionamentos. Isso já foi explicado em sala. Eu deixei aqui para vocês fazerem novamente uma leitura. Se trata de um mapa físico, onde ele expõe as altitudes no mapa. E isso é importante porque, sabendo a altitude, tem como eu classificar o que é área de planalto, o que é área de planície e o que é área de depressão, que é o assunto que nós vamos trabalhar agora aqui no livro de vocês. Então, as principais unidades de relevo que nós temos aí no nosso território.
brasileiro. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok. No nosso território brasileiro. Então veja bem. As principais unidades de relevo. Primeiramente, é importante saber quem foram os grandes autores, né, os grandes estudiosos, os grandes pesquisadores que foram responsáveis, né, por delimitar, por construir, por classificar o relevo brasileiro. Tá bom? Nós tivemos a influência de três grandes geógrafos, estudiosos, né, na história da geografia física. Vocês lembram que no primeiro dia de aula eu falei sobre um cara chamado Milton Santos? Esse cara aí ele foi muito famoso na questão da geografia humana, da geografia crítica, da geografia social, né, da geografia política, a geografia que envolve as questões sociais. Esses caras que eu vou falar foram geógrafos muito importantes na construção da geografia física, né? Um deles é o famoso Jurandir Rossi, praticamente o último geógrafo que fez a última classificação do relevo brasileiro, que é o relevo que nós estudamos atualmente, tá? Mas antes dele, nós tivemos mais dois grandes geógrafos, né? Que além de Jurandir Rossi, nós tivemos outros caras que também fizeram estudo. Tivemos Jurandir Rossi, tivemos Aziz Albsabi, né? Tivemos Haroldo Azevedo, que foram geógrafos importantes no processo de classificação do relevo brasileiro. Mas aqui, o livro de vocês fala a respeito de Jurandir Rossi. Jurandir Rossi, ele tem uma classificaçãozinha aí, ó. De acordo com a classificação proposta pelo geógrafo Jurandir Rossi, que tomou como base os dados apresentados no projeto Radam Brasil. As principais formas de relevo existentes no Brasil são planaltos, as depressões e as planícies. Então são essas três principais classificações. O projeto Radam Brasil é um projeto, pessoal, que no passado o Brasil, os primeiros estudiosos, eu vou até colocar aqui rapidinho uma imagem, que vai dar para vocês entender um pouco sobre o estudo, né, desses três teóricos. Eu acredito que eu não tinha colocado aqui, mas no finalzinho eu vou trazer para vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, Jurandir Rossi ele fez uma classificação básica para a gente poder aprender melhor, né? Vamos colocar assim, tem uma melhor classificação. Deixa eu só dar uma paradinha aqui rapidinho. Pronto, aqui vocês vão entender, porque eu quero chegar. Esse rapaz, Jurandir Rossi, ele foi considerado praticamente o último geógrafo a fazer a classificação do território brasileiro. Que classificação é essa, professor? Durante a história do Brasil, como eu falei, três grandes geógrafos foram responsáveis por estudar o relevo brasileiro. Vamos pegar aqui um pouquinho da história, coisa rápida. Olha só, a classificação do relevo brasileiro. Relevo, planaltos, planícies, depressões. O primeiro cara foi Haroldo Azevedo. Em 1949, ele utilizou o critério altimetria, né? E classificou 4 planaltos e 3 planícies. Veja bem, no estudo dele não existia depressões, né? Ainda não tinha isso, só tinha 4 planaltos e 3 planícies. Pode até pesquisar depois mais aprofundado esses rapazes aí. Depois, em 1962, né, ele foi em 1949, depois em 1962, tivemos uma participação de um outro grande geógrafo, Aziz Albsabi, onde ele utilizou um critério mais aprimorado, né, processo geomorfológico, onde ele classificou, falou de erosões, né, e falou também de intemperismo. E veja bem, Haroldo Azevedo tinha colocado 4 planaltos e 3 planícies. Aziz Albsabi colocou 7 unidades de relevo, 7, tá? E ele aumentou a quantidade de planaltos e aumentou a quantidade de planícies. Mas enfim, depois veio Jurandir Rossi na década de 90. Veja bem, lá no livro de vocês fala sobre o projeto Radam Brasil. Esses caras fizeram os estudos dele praticamente todo em loco, que é isso, eles andaram por esse Brasil, caminharam por ele, fazendo os estudos, as divisões. Jurandir Rossi teve a ajuda de radares, né, para poder fazer o estudo e a classificação do relevo. Então, por isso, se vocês olharem bem, um colocou praticamente 7 unidades, o outro colocou aumentando um pouco mais, e Jurandir Rossi colocou 28 unidades de relevo. Então, ele aumentou.
Então ele praticamente melhorou os estudos sobre o Brasil, tá? Então se você pegar Haroldo Azevedo, você vai perceber que isso daqui era mínimo, não tinha essas classificações gerais aqui, esse tanto de planaltos, esse tanto de depressões, esse tanto de planícies que vocês estão vendo. Haroldo Azevedo era menor, Asdrubal Sá aumentou um pouco mais, e Jurandir Rossi, com a ajuda de radares, principalmente do projeto Radam Brasil, aeronaves e outros tipos de pesquisa, ele conseguiu aumentar e classificar, né, de uma forma muito maior os tipos de relevo existentes no Brasil. Então nós tivemos hoje nós temos esse mapa físico, né, e todas as unidades de relevos que existem no Brasil. Enfim, então veja bem, note que os planaltos abrangem a maior área do território brasileiro e somam 11 unidades. Há também 11 unidades de depressões e 6 de planície. Tá? Todo esse mapa aqui dá para vocês compreenderem a realidade do Brasil hoje. Tá bom? Esse aqui é o mapa, unidade de relevo. Aqui nós temos todos os planaltos, todas as depressões e as planícies que existem no território brasileiro. Eu gostaria de mostrar uma imagem para vocês aprenderem essa linguagem. O que é planície, o que é planalto, o que é depressão e assim por diante. Veja bem, aqui nós temos o mar, o nível do mar, que é o marco zero, na questão topográfica, né? E existe uma unidade de relevo bem simples. Vamos lá. O que é um planalto? Planalto, geralmente, ele é classificado uma área elevada acima de 200 metros de altitude. 200, 300, 400, 500, chegando até 600 metros. Porque depois que passa de 600 metros, entre 600 e 800, você entra numa área de montanhas, né? Cadeias de montanhas, cordilheiras e assim por diante. Então, o que define um determinado relevo, você analisa isso pelo plano altimétrico, altura de cada relevo para você determinar a classificação de cada um. Planícies, olha, são as áreas mais baixas, áreas que vão do marco zero, né, até 200 metros de altitude. Planalto vai de 200 até 600, 700 metros de altitude. Passou de 700, 800, você entra na área de montanha. São as áreas mais elevadas. Depressões, nós temos duas, relativa e absoluta. A depressão relativa é aquela que está acima do nível do mar. A depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar. Por exemplo, o Mar Morto, considerado uma depressão absoluta porque ele está abaixo do nível do mar, tem uma grande concentração de sal, por isso tem toda aquela questão de densidade, onde as pessoas podem boiar com maior facilidade, enfim. Já no Brasil, nós só temos depressões relativas, depressões acima do nível do mar. Mas para poder classificar uma depressão, veja bem, toda depressão ela está entre duas áreas elevadas. Sempre ela vai estar entre duas áreas elevadas. Seja um planalto, uma montanha, duas montanhas ou dois planaltos, não importa. Sempre se tiver uma área bem extensa, aí ele dá uma classificação. Para ser depressão, tem que ser uma área que tenha em média uns 200 200 quilômetros de extensão entre as duas cadeias de montanha, vamos colocar assim, e é uma área relativamente, vamos colocar assim, meio plana, mas que está entre duas áreas elevadas, tá bom? Então são essas classificações básicas que a gente vai ver aqui: planície, planaltos e depressões e, claro, montanhas. Então vamos voltar aqui para o livro, tá? Então, ó, qual a importância, né, desse mapa aqui? Só para vocês entenderem, ó. Vamos pegar aqui a nossa região aqui do Maranhão. O Maranhão ele está localizado em que área? Depressão, montanha, planície. O Maranhão, sua grande parte, está localizada nessa unidade 2 aqui, ó. O que essa unidade 2 representa? Você vai lá na legenda. A unidade 2 representa o Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, né? Então é o nome dessa unidade. Essa unidade é chamado, novamente você vai lá, ó, Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. Tem uma outra unidade que faz parte do litoral maranhense aqui, ó. Unidade 28. Vocês vão lá. Ó, a corzinha dela é amarela. Então se é amarela significa que é uma área de planície. Unidade 28, planícies e tabuleiros litorâneos. Tá vendo? Então é o nome dessa unidade. Então assim, todo mapa ele é representado por cores. E como é fácil, como saber o que é planície, o que é planalto
e o que é depressões. É só você analisar as cores, ó. As cores mais escuras são as áreas mais elevadas, então são as áreas de planaltos, as áreas praticamente mais elevadas, acima de 600 metros de altitude. Essas áreas mais clarinhas, amareladas, veja bem que estão próximo ao litoral, tem outras sempre aqui nas extremidades do país, ó, sempre no litoral. São, na verdade, as áreas de planície, as áreas mais baixas, áreas de 0 a 200 metros de altura, tá? E nós temos a outra um pouco mais clara, um pouco mais escuro, né, meio termo. Nós temos as depressões do Brasil, que são essas que vocês estão vendo aqui. Veja bem que as depressões sempre vão estar localizadas entre duas áreas elevadas, ó, sempre, tá? Então, entendendo isso, entendendo os tipos de relevos que existem, compreendendo a leitura do mapa, fica mais fácil você compreender, né, o que é planície, o que é depressão e o que é planalto. Tá bom, pessoal? Então, nessa parte de relevo, nós estudamos duas situações. O que é planície, o que é planalto, o que é depressão e suas localizações quando se trata de Brasil, tá? Então, vamos entender um pouquinho sobre o que significa esses três. Primeiro, o que é uma planície? Aqui tem uma classificação, ó. Terrenos relativamente planos, formados pela deposição de sedimentos, origem fluvial, marinha e lacustres. Veja bem, as planícies elas estão localizadas em áreas geralmente alagadas e áreas próximas ao litoral. São as áreas mais baixas, como eu falei para vocês, de 0 a 200 metros. Elas são formadas, bem interessante que elas são formadas de origem fluvial, marinha e lacustre. O que é isso, Evaldo? Toda aquela sedimentação, como ele fala aqui, ó, são áreas formadas por depósito de sedimentação. Sedimentos, areias. Areias que podem vir dos rios, que podem vir do mar, do oceano, ou de formação lacustres, que são lagos. Lacustres está relacionado à formação de lagos. Então, vamos supor, um rio ele transporta sedimento. Esse sedimento ele vai ser depositado em algum lugar. E nesse lugar que ele deposita, forma bancos de areia, formam áreas extensas. Então, são consideradas áreas planas, áreas de planície. Por exemplo, você vai ali pro litoral tomar banho de praia e tudo, e você vê uma área muito grande, muito elevada, assim, com um banco de areia muito grande que você caminha por ele, né? Uma área de praia bonita. Ali são consideradas áreas de planície. São áreas de acúmulo de sedimentos marinhos, trazido pela movimentação da maré, tá? Então, isso são as planícies. E as depressões, Evaldo? O que significa as depressões? São terrenos mais rebaixados em relação ao entorno. Por que ao entorno? Geralmente tem dois planaltos, tem planaltos e cadeias de montanha, então tem uma área bem rebaixada entre esses dois lugares elevados. Devido ao processo de desgaste, né, é um relevo relativamente plano e com suaves declividades, né, sem suaves descidas. As depressões brasileiras são todas relativas, lembra lá da imagem, estão todas acima do nível do mar, isto é, apesar de estarem situadas em nível mais baixos que o dos terrenos que os cercam. Por mais que elas estão mais baixo do que os planaltos que estão próximo dela, mas elas ainda continuam superior, né, ao nível do mar. Ficam acima do nível do mar. Originaram do desgaste dos planaltos. Como é que as depressões se formam? Os planaltos são desgastados pela erosão da chuva, pela erosão do vento, e toda essa sedimentação é transportada, né, para baixo, onde é depositado nas depressões, nas áreas mais baixas, assim formando o solo, formando suas regiões. Quais são as principais depressões do Brasil? Nós temos a depressão amazônica, que você viu lá no mapa, é só verificar no mapa onde é que ficam ela. A sertaneja e a do São Francisco, a periférica sul-rio-grandense e a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Então você pega esses nomes aqui, vai lá naquele mapa e faz a localização dela. É importante você fazer esse exercício, tá? Aonde está situado cada depressão, para você entender lá como é que significa, como é que se configuram ela, tá bom? E planaltos? Planaltos é bem simples, são as áreas mais elevadas do continente. Por exemplo, ó, os planaltos são terrenos com altitudes variáveis, nos quais ocorrem formas variáveis de relevo, como chapadas, morros, colinas e serras. Tem uma coisa bem interessante,
porque a gente passa pela nossa região aqui. Nossa região ela tem uma grande quantidade de colinas e morros. Mas como diferenciar o que é um morro e o que é uma colina? Morro, geralmente um morro, que na linguagem da geografia nós chamamos também de morrotes, eles têm em torno de até 60 metros de altura. 30, 40, 60 metros de altura. Uma colina, ela é um pouquinho superior a 60 metros. Ela pode ir de 60 até 100 metros de altura. Aí ela pode ser classificada como uma colina. O topo de um morro, ele não é tão arredondado, né? Ele é todo assim meio quebrado. Já uma colina não. Ela, além de ser um pouco elevada, ela tem um topo arredondado, bonitinho. Tá? Então isso é como você diferenciar uma colina de um morro. A nossa região ela tem muitos morros, mas ela também apresenta algumas colinas. Chapadas são aquelas áreas no final de um planalto que tem uma área bem chapada mesmo, uma área com uma declividade bem acidentável. E áreas de serra. Então é interessante que você pegue esses nomes aqui, chapadas, morros, colinas e serras, e faça uma pesquisa na internet para ver a foto de cada uma delas, tá bom? Aqui nos planaltos, são os principais planaltos que nós temos no Brasil. Pegue esses nomes também e verifiquem eles lá no mapa. Então, quando a gente estuda esse conteúdo de planalto, planícies e depressões, é apenas para a gente compreender, entender, né, o que é planalto, o que é planície, o que é depressão e o nome dos planaltos, planícies e depressões que existem no Brasil e suas localizações. Peguem o mapa e façam esse estudo, essa pesquisa, tá certo? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os rios brasileiros, tá bom? Aí aqui, ó, só fazendo uma revisão, antes da gente começar o próximo vídeo, isso aqui é uma foto só para a gente poder entender melhor o que é planalto, o que é planície, o que é uma depressão, o que é um vale, o que é uma serra, uma cordilheira, montanha, colina e assim por diante, tá bom? É só uma imagem para a gente poder fixar esse conteúdo aí, ó. Veja bem. Planalto. Geralmente, planaltos e planícies são as duas áreas mais ocupadas que existem no território de um determinado país. Tá? Principalmente no Brasil, as áreas mais ocupadas do Brasil são as áreas de planície, próximo ao litoral, próximo aos rios e assim por diante. Mas isso aqui é para a gente poder entender o que é um planalto. Veja bem que é uma área bem elevada, tá? Uma área bem alta. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui são chapadas, ó. Geralmente, final de planaltos, eles podem ser formados por chapadões, tá? Só para a gente poder entender bacana aí, ó. Uma depressão, geralmente ela está entre áreas elevadas. Você vê que tem uma área elevada aqui, tem uma outra área elevada aqui e tem uma depressão abaixo, ó. Ela está entre dois morros, né? Vamos colocar assim, entre dois planaltos, entre duas serras e assim por diante. Nós temos um vale, geralmente um vale, ele muitas vezes, ou melhor, um vale ele é sempre formado pelo processo de erosão fluvial. Ele sempre vai ter um rio ou gelo, por exemplo, que vai levar a erosão glacial, né? Então forma um vale, é uma área elevada que antes poderia ser plana, mas com o desgaste do rio formou um vale, como vocês estão vendo aqui. Montanhas são as áreas praticamente mais elevadas que existem, tá? As áreas bem altas, áreas mesmo de pico de 7.000 metros, 6.000 metros e assim por diante. Cordilheiras é um conjunto de montanhas juntas que formam uma cordilheira, são várias montanhas juntas. Colina, como eu falei para vocês, ó, uma elevação bonitinha, bem modelada, mas ali entre 60 e 100 metros de altura, não é tão elevado. Áreas serranas, né, são áreas bem estratificadas, cheias de picos, né, como vocês estão vendo. Então isso aqui é um pouco da classificação que nós temos. E o livro de vocês estuda mais sobre planalto, depressões e planície. Esses outros aqui são exemplos, né, que a gente pode estar verificando aí direitinho. No ambiente virtual, eu vou colocar esses resumo mental que fala sobre os tipos de erosão: erosão pluvial, chuva, erosão fluvial dos rios, erosão marinha, movimentação de maré, erosão eólica pelo vento e erosão glacial pelo derretimento do gelo. Então faça uma leitura nesse processo aqui. Vou colocar um resumo mental também sobre relevo continental, que fala sobre montanhas, planaltos, planícies e depressões, que todos os nossos testes vão estar relacionados a esse conteúdo aqui, tá certo? Vou colocar essa outra imagem para vocês terem aqui, o perfil topográfico, para a gente poder conhecer cada um dos tipos de relevo, tá certo?
Então é isso, a gente fica por aqui. O próximo vídeo vai falar sobre hidrografia. E não esqueçam de ler um livro, né, para poder ir fazer pesquisa também. Abraço.